relação à sua doença quando apresentada uma forma de crença religiosa, por exemplo? Respeitando a crença do paciente. Não podemos, de modo algum, com conhecimento espírita, achar que a nossa crença é que salva, quando Kardec propôs de que fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo não há salvação. É melhor ser um bom católico do que ser um mau espírita. É melhor ser um bom budista do que ser um espírita de meia tigela. Então, a nossa ânsia por querer que o paciente veja pela ótica da nossa verdade faz-nos, às vezes, desrespeitá-lo e faz-nos não perceber de que a melhor crença para ele é aquela que faz ele melhor. E se ele faz-se melhor na crença que está, nós devemos estimulá-lo na crença dele. Eu lembro de uma senhora muito idosa que eu atendia, acompanhava no centro espírita. E ela entrou num quadro de desarranjo mental muito grande. Fez tratamento de desobsessão, melhorou, e nós encaminhamos então do atendimento espiritual para o estudo do espiritismo. Então ela me disse assim, certa feita: o senhor sabe, eu venho aqui nos estudos, mas eu não entendo nada do que vocês dizem. Eu, desde que estou fazendo o tratamento aqui, eu continuo frequentando a minha igreja. E agora o senhor me encaminhou para fazer os estudos, eu venho, mas eu não entendo nada. O senhor acha que eu preciso ouvir? Eu disse, não. Você se dá bem na sua igreja? Dou, era católica. E se eu deixar de frequentar aqui, aquele negócio não volta? Eu disse, não, não volta. Mas se voltar, você volta aqui, que a gente dá um jeito. Quer dizer, ela era de uma sinceridade, estava com medo de me desagradar, de achar... A teologia sempre foi muito draconiana, cerceando a liberdade dos seus profitentes. No Espiritismo, nós respeitamos a liberdade. O paciente traz a crença dele e devemos saber qual é a crença dele no ato da anamnese e, dependendo do compartilhamento, podemos falar da própria crença dele, da nossa. Eu costumo muito viajar dentro da crença do outro paciente, ajudando a ele ver melhor, a usufruir melhor da sua crença. Por exemplo, se ele é católico, eu digo, não fique só no rito, leia o Novo Testamento, observe muito o sermão do padre, veja o que ele acresce à vontade, participe das atividades da paróquia assistencial, as atividades assistenciais. Então eu estimulo ele dentro da crença dele. Agora, vem alguns pacientes que você percebe que eles vêm para que a gente apenas faça o encaminhamento para o espiritismo. São pacientes que estão maduros e a necessidade deles é mais de espiritismo do que de medicina. Então, como a gente é uma autoridade do ponto de vista de ser um profissional da área, e como Belém, eu sou uma pessoa que tem uma certa respeitabilidade, a minha fala ela é muito importante. E eu percebo que dizer a uma pessoa que ela pode se beneficiar do espiritismo e que ela pode fazer um exercício de aproximação para ver se aquilo vem ao encontro dela, às vezes é o máximo que eu preciso fazer. E é por isso que aquele paciente vem ao meu encontro. Porque ele vem, acontece aquele encontro e pronto, nunca mais eu o vejo. Quando eu vou ver, está no movimento espírita. Então, o respeito à crença do outro é ser fiel a Kardec, que respeitava naturalmente todas as crenças. Nós não estamos com aquele comportamento de que temos que aumentar os profitentes a qualquer custo e de que a nossa crença é melhor para aquela pessoa, a nossa crença, do que a dele para ele mesmo. Só quem sabe o que é melhor para si é aquele que experimenta a sua própria crença, a vivência daquela crença. Então, o ato de respeitá-lo já demarca um comportamento diferenciado, um comportamento espírita. E, se for o caso, posteriormente, ele quiser fazer um acesso ao espiritismo, ele terá tido um bom começo, se relacionando com o respeito que você deferiu a ele. Com relação à homeopatia, né? Existem pessoas que são céticas com relação à homeopatia, que para tentarem evidenciar as suas doenças, como muito a sua ineficácia pela medicação, como muitos comprimidos homeopáticos para dormir, por exemplo, e que não trazem o benefício real. Gostaria de saber o motivo. A homeopatia pode curar doenças como doenças degenerativas, de coluna,
e como utilizar essa homeopatia para se chegar num estado anestésico, de relaxamento, ou com a utilização da psicoterapia. A homeopatia é uma abordagem médica que nos sugere devolver o nosso estado de harmonia. Logo, não se tem remédio para, por exemplo, emagrecimento. Um mesmo remédio que eu uso para uma pessoa que, ajudada por ele, pode emagrecer, é o mesmo remédio que eu posso dar para um que precisa engordar, que esteja com deficiência no apetite, por exemplo. Não existe remédio para pessoas obesas. Não existe remédio para a obesidade, existe remédio para pessoas que estão obesas. Então, a homeopatia, ela se inclina ao enfermo, não à enfermidade. A gente não trata a coluna, a gente trata de uma pessoa. O olhar da homeopatia é um olhar integral, que vê o ser humano na sua globalidade. Então, não trata o órgão, trata a pessoa que tem um órgão. Então, a gente não medica um apendicite, uma amidalite, uma pneumonia. A gente medica uma pessoa que está com pneumonia, está com apendicite. É diferente da abordagem tradicional, em que você trata o órgão, não a pessoa. Na homeopatia, não basta você dizer que tem enxaqueca. Eu não vou lhe dar um remédio para enxaqueca. Eu quero saber quem é que tem a enxaqueca, como é que essa pessoa vive, o seu estilo de vida, o seu modo de ser, como as crises surgem para dar um remédio adequado ao seu reequilíbrio. De modo a que nós podemos entender a homeopatia como sendo uma abordagem holística. Mas ela não restaura comportamentos e não modifica atitudes emocionais que são da ordem do espírito, do âmbito da psicoterapia. A homeopatia, ela restaura o estado de harmonia e, perifericamente, beneficia a pessoa que, organicamente alterada, está com a emoção alterada. Então, a pessoa volta a ter a sua emoção normal. Mas se a pessoa é ciumenta, ela continua ciumenta. Pode diminuir a intensidade, mas o ciúme mesmo só vai ser tirado por uma psicoterapia, que sugira uma educação, uma reeducação da alma. A homeopatia pode liberar uma pessoa de um quadro depressivo? Pode, mas não vai tirar a índole depressiva dela, tampouco vai tratar as causas da depressão. Então ela pode sair da depressão e voltar a ter depressão se o seu comportamento mantiver os scripts que impulsionam para a depressão. A causa é uma psicoterapia espiritual ou profissional, é um processo terapêutico que leve a pessoa a pensar sobre si mesma e trabalhar as perdas, trabalhar os conflitos, as decepções, os traumas, a fim de que não volte a adoecer. A alopatia, ela trata os fenômenos que se manifestam no corpo. A homeopatia trabalha a energia que altera esse corpo. E o espiritismo propõe a modificação do indivíduo por ele mesmo, num processo de autoiluminação, através do seu autoconhecimento, que lhe permite o seu autoencontro e que faz com que ele faça a sua autotransformação. Logo, o espiritismo vai às causas, enquanto que as abordagens médicas tradicionais vão atender os seus efeitos. E se a homeopatia é ou não é uma abordagem sugestiva, porque as pessoas dizem assim, como foi a pergunta feita, eu tomo homeopatia, mas é sugestão. Não há sugestão numa criança recém-nata, por exemplo, ou em alguém que está em coma, ou alguém que toma homeopatia e não sabe que está tomando homeopatia porque é a mãe que está prescrevendo, é o familiar que está prescrevendo. Então eu tenho pessoas, por exemplo, que dão um remédio para o esposo e o esposo não sabe que está tomando remédio, é umas pequenas gotas. O relacionamento de conjugalidade está comprometido, as pessoas estão adoecidas, e dá o remédio, o cara melhora. Ele, doutor, ele ficou um anjo, quer dizer, um anjo para dizer que ele saiu daquele estado calamitoso, insuportável. Mas não vai resolver o problema dele intrinsecamente, mas ele vai melhorar, e é possível, então, o diálogo, é possível encaminhamentos, e ele toma o remédio sem saber que está tomando. E uma criança de 1 ano, ela não sofre essa sugestão, você dá o remédio para ela, e ela se beneficia. Um paciente em coma toma o remédio e se beneficia, caracterizando que não é um efeito placebo. Agora, o efeito sugestivo existe? Existe. Eu me lembro quando eu formei homeopata, ainda inseguro, querendo resultados, atendi uma senhora bem idosa com dor de cabeça. E eu prescrevi a homeopatia para ela, e quando ela voltou, eu queria saber dos resultados, se ela tinha se melhorado e tudo.
Aí eu disse, que tal? Ela disse, fantástico o seu medicamento. Eu digo, foi bacana mesmo. Antes de comprar mesmo, eu já fiquei curada. Ela ficou sugestionada pelo encontro, talvez pela forma como eu acolhi, pela forma como que eu estabeleci o prognóstico, que seria positivo. Ela já saiu bem. Talvez estivesse com dor de cabeça, como somatização de um processo de carência, e já saiu bem, já ficou boa. E eu fiquei decepcionado, porque eu não queria saber da minha intervenção como um psicoterapeuta, que eu ainda não era, mas do remédio homeopático do qual eu me sentia inseguro. Então, efetivamente, em todas as circunstâncias, qualquer remédio homeopático, alopático, ele tem uma dose de sugestão. Quem trabalha em hospital, no âmbito do pronto-socorro, sabe disso. Eu me lembro de uma senhora que eu cheguei e o meu colega estava tentando atendê-la, ela estava numa crise de pitiatismo, que é um distúrbio do sistema nervoso neurovegetativo. E eu disse, olha como eu vou curar essa pessoa. Eu peguei um copinho, botei água e levei para ela estava semilúcida, né? E eu saí chamando ela pelo nome, e eu disse, eu vou lhe dar um remédio, mas é muito forte, tome tudo, porque ele vai fazer efeito rapidamente, todinho, ele é um remédio muito forte, e precisa tomar. Quando tomou, ela saiu do pitiatismo, voltou ao normal. O estudante ficou me olhando, achando que eu tinha feito um milagre. Eu fiz uma sugestão só, tirei ela da sugestão. O meu irmão já tinha me ensinado a fazer isso, médico anterior a mim, mais velho. Chegou uma senhora idosa e tudo, ele pegou, fez um acolhimento e tudo. Quando ela saiu do acolhimento que ele fez, está vendo, vovó? Era só nervosismo. Entrou, encaragou de novo e voltou a ficar com o distúrbio do sistema nervoso neurovegetativo, porque ele tirou e depois empurrou de novo ela para o distúrbio, dizendo que não era nada. A gente nunca disse para uma pessoa que não era nada. É alguma coisa, tanto é que a pessoa está num distúrbio. Ainda que a gente tenha que dizer que é um processo emocional, que precisa fazer um olhar terapêutico, psicológico, mas a gente não pode dizer que a pessoa não tem nada. Aliás, médico gosta de dizer, isso não é nada, porque a pessoa tem uma sensação de, por exemplo, uma faca entrando no braço. Faz todos os exames, não deu nada, não nasceu da sua cabeça, não é nada. Ora, não é nada não, é alguma coisa, a pessoa sente a faca enfiando nela, como é que não é nada? Não tem nada no corpo, mas é alguma coisa. Não podemos desqualificar ninguém que diz uma coisa, que sente e que não tem um correspondente físico. Eu sinto que o meu coração está parando. Todos os exames cardiológicos dão normais. Quem tem síndrome do pânico sabe disso. Vai. A pessoa vai chegando no pronto-socorro, a crise já passou, porque ela demora pouco, né? Aí os médicos já fazem assim, lá vem de novo fulano. Já não querem mais nem examinar. Aí olha para a pessoa, você não tem nada, isso é da sua cabeça. Quer dizer, tem. Quando a gente faz isso, é uma desqualificação da pessoa. Então a gente pode acolher isso, olha, isso mas não é orgânico, não vai matar, isso está no seu psiquismo, na sua emoção, na sua alma, dependendo da abordagem que você está fazendo, para que a pessoa se sinta acolhida. Você não pode dizer para uma pessoa que está em crise de pânico que não é nada, a não ser que você faça como fez a empregada da minha paciente, 2 casos sugestivos disso. Ela começou a entrar na crise de pânico, pegou o evangelho, pediu para a empregada ler, e a empregada começou a ler o evangelho, e disse, será que isso vai curar mesmo esse negócio seu aí? E lia tudo atropelado. E ela começou a rir e saiu da crise, precipitou a saída da crise, porque a empregada fez tanta momice. E a outra foi uma paciente que eu cuidava, que era professora de yoga, que fez uma crise de pânico e fez a crise no meio de uma aula. E a aluna se aproximou, querendo consolá-la, e disse, calma, professora, fique tranquila. Foi assim que o papai morreu, quer dizer. Aí a aluna estava mais nervosa que ela, em vez de ajudar, disse as palavras erradas, né? E aí foi tão errada que a minha paciente se recompôs, porque teve que rir. Então, essa é uma abordagem tupiniquim, que acontece lá pelo norte. Se vocês quiserem usar aqui, pode, mas eu não aconselho. Alguns pesquisadores dizem que a felicidade é um hábito mental e que pode ser desenvolvido, ou seja, as pessoas otimistas normalmente são mais felizes. No caso de doenças, as pessoas otimistas podem diminuir seu sofrimento? Com bons pensamentos pode atrair a cura ou o entendimento dessa prova? Quando você se sente um vazio, o que você pode trazer para aprender a lidar com ele? Como encarar a dificuldade da troca de papel de filho, mãe,
e pai no envelhecimento cada vez mais longínquo das pessoas hoje em dia? Aí já foi O secretário incorporou. É verdade que uma mente aberta ao bem, ela está, do ponto de vista energético, muito melhor colocada em relação a uma outra que está pessimista. Um otimista, o que não significa dizer uma pessoa que está fora da realidade, mas sim, e que nem desconecta da realidade, ele está muito mais afeito a ter saúde do que alguém que se coloque numa posição refratária de ânimo, que se coloque entediado, pessimista, casmurro, aborrecido, porque esses estados da alma, eles alteram a nossa energia, e à luz do Espiritismo nós entendemos bem isso, e a alma, ela traduz para o campo perispiritual um campo de reflexo, de ressonância, que vai estimular o nosso sistema neurohormonal, favorecendo assim o nosso processo imunológico e a restauração da nossa vitalidade, mediante pensamentos positivos, emoções saudáveis. Esse quadro, ele está bem posto quando você, por exemplo, um exercício de hipnose, para a exemplificação do quanto a mente interfere, quando você pega uma caneta e encosta na pessoa, simulando que seja um ferro em brasa. Ao encostar na pessoa, ela reage como se fosse um ferro em brasa, pela indução mental a que ela foi submetida, e faz uma flictena, faz uma bolha d'água no braço. Mas é apenas uma caneta, não tem temperatura nenhuma. É uma indução, e o pensamento em face daquele contato gera uma reação de defesa, inclusive fazendo uma bolha d'água, uma flictena. O inverso, igualmente, é verdadeiro. Então, os estudos no campo da psiconeuroimunologia demonstram que o psiquismo, ele é majoritário na interferência da saúde quando ele está alinhado com pensamentos bem positivos. Pensamentos positivos que favoreçam, portanto, uma harmonia no âmbito mais intrínseco do ser, para que o corpo possa, de uma forma correspondente, se beneficiar. Os estudos de Reinhold Coyne, que o psicoterapeuta e médico americano que fez as pesquisas variadas no âmbito da saúde e publicou já várias obras no campo de espiritualidade e medicina, espiritualidade e saúde, ele documenta o quanto as taxas de colesterol, triglicerídeo, são alteradas apenas pelo comportamento vocacionado para a espiritualidade e para a religiosidade. As pessoas que se colocam nesse âmbito, elas adoecem menos, elas têm maior sobrevida, elas fazem processo de recuperação no âmbito das UTIs, de quadros graves, mais rápido. Então, ele mostra que todo o esquema de saúde fica melhormente posto quando uma pessoa ela cultiva os valores da espiritualidade e da religiosidade. Logo, o pensamento positivo, o bem, o belo, ele estimula o indivíduo no seu processo de recuperação. Um quadro depressivo, Emmanuel propõe, de que leva a pessoa ao adoecimento, porque faz um movimento de retardamento de toda uma reação do corpo no seu processo imunológico. Os quadros de imunodeficiência, eles são agravados pelos traumas, pelas decepções. Quantas pessoas têm uma decepção e desenvolve um quadro de vulnerabilidade, os herpes se estabelece, aquilo que estava equilibrado no campo por exemplo, da imunodeficiência para a AIDS, dispara então a doença, e lá os vírus se multiplicam graciosamente em função de um processo de decepção, um trauma, uma atitude que levou a pessoa a um estado mental precário. Então, o bom pensamento, aí vem a oração, incluindo-a, faz parte de um bom sistema de fortalecimento do âmbito da nossa saúde, da recomposição do nosso ser. A psicossomática,
ela alcançou hoje quase todas as especialidades médicas, demonstrando o quanto o psiquismo influencia no corpo. Então, é de bom tom que os pacientes sejam levados a fazer o cultivo de bons pensamentos para melhorar o seu estado de saúde em qualquer especialidade. Daí a importância do consultório médico, da sala de espera, ter disponível determinadas matérias e revistas que possam colocar a pessoa para cima, sem nenhuma preocupação em fazer proselitismo. Mas quando eu coloco a televisão e coloco o Vale Tudo, aí eu estou fazendo o agenciamento do psiquismo do paciente que está esperando ser atendido pelo médico, numa antessala, e que está vendo um programa de péssima qualidade. Então, colocar os filmes, paisagens, frases assertivas para o bem, que inclua o paciente ao autoconhecimento, ao despertamento, à esperança, ao otimismo, isso é medicamento colocado na sala de espera que fica disponível aos pacientes usarem, seja pela leitura, seja pelo contato de um vídeo. Com relação aos pais e filhos que você propôs, pais e filhos... Na verdade, eu tentei continuar com relação ao envelhecimento, né, posterior, a troca de papel de filhos para mães e pais, tornando-se velhos. Ah, sim. Esse é um processo também desafiador para a medicina hoje e para a sociedade de um modo geral. A longevidade, ela, graças a todo o avanço médico que foi feito no campo da medicina do trabalho, da epidemiologia, da saúde pública, a despeito de todo esse descaso que há, mas mundialmente nós melhoramos muito no controle das pestes, das epidemias. Não resolvemos, mas melhoramos. E com isso surgiu a sobrevida mais longa. Então, a longevidade é um problema hoje. Daí, nós vivermos um impasse, porque as casas não foram construídas para um vovô que ia viver 100 anos. Aqueles que estão nascendo hoje vão viver 110, 120 anos, provavelmente, segundo algumas estimativas. Então, você cria um impasse, porque a pessoa vai entrando num prolongamento existencial em função da qualidade de vida que o corpo é dotado, especialmente se a pessoa não vive na miséria, nessas condições subhumanas, a pessoa consegue ter uma sobrevida longa. E aí fica dentro de casa, mesmo a partir de compartimentos, sem um lugar adequado para ser colocada. Você não compra hoje uma casa ou um apartamento considerando o avô e o bisavô, mas às vezes essas gerações estão ali. Daí surgiram as casas de longa permanência. Não é asilo, é casa de longa permanência, que funcionam às vezes como condomínios, nos quais as pessoas mais idosas preferem às vezes ficar nesses lugares, porque quando elas estão em casa, elas estão solitárias. Quando elas estão nesses condomínios, nessas casas de longa permanência, elas estão com as pessoas de idade semelhante, têm um índice de aproveitamento da sua vida muito bom, porque tem atividade de fisioterapia, de natação, de dança, de arte, fazem trabalhos com educação física, e convivem entre si, e vivem numa comunidade. Não são velhos abandonados, reclusos, maltratados, são pessoas que estão num grau de convivência e num lugar de habitação adequado, e quando, dos fins de semana, saem para com suas famílias, eles entram e saem, eles não são internados pelos seus entes queridos. Às vezes pode acontecer isso, aí já entra outras análises nesse sentido, mas eu estou falando da generalidade, pessoas que fazem a preferência de estar nesses lugares e saem a qualquer hora, a qualquer tempo, a levar a sua vida normal, a que estarem num apartamento, solitárias, isoladas, sem nenhuma interlocução, sem nenhuma convivência, num mundo cada vez mais violento na via pública. Então, nesses espaços, elas têm muito mais vida, e a sua longevidade é cada vez mais estabelecida, porque elas têm gosto de viver, elas não sentem que acabou a sua vida. Mas, efetivamente, à medida que os pais vão crescendo em idade e os filhos vão amadurecendo, surge esse impasse, documentado muito pela aposentadoria, que fazem das pessoas envelhecerem precipitadamente quando elas não se preparam
para fazer o renascimento. Aposentar-se profissionalmente é apenas o fecho de um ciclo. Se a pessoa não consegue se preparar para fazer o remanejamento da sua vida, criando novos objetivos de vida para um novo ciclo de vida, aí ela envelhece por dentro, não só corporalmente, precipita a formação de doenças e surge conflitos graves com os filhos. Mas esse movimento do envelhecimento, se ele é feito dessa forma mais ecológica, se a pessoa se prepara, nós vamos ter avós e bisavós plenamente participantes na saúde da família, estabelecendo contato não só com os filhos, mas com netos, com alto grau de fertilização da família, porque nada é mais importante do que o amor de um avô para um neto. A figura, se vocês lembrarem dos avós de vocês, é muito difícil a gente ter um avô que não suporta. Às vezes, como pai não é adorado, mas como avô a gente adora. Porque o avô, como diz uma companheira lá do Rio Grande do Norte, nossa Sandra Borba, todo avô é meio abestalhado, né? Então, nessa abestalhação, a gente faz um espaço de concessão, de permissividade saudável. É uma permissividade saudável. Por quê? Porque é um momento de concessão. Os pais educam e os avós têm aquele espaço onde tudo pode. O que não pode, do ponto de vista da saúde psicológica e emocional, é os avós interferirem na educação dos filhos aos seus netos, porque é a desautorização da paternidade e da maternidade altamente lesiva para a prole como um inteiro. Então, os avós têm que saber o seu lugar. Quando os netos vão morar com os avós, os filhos já sabem que vão lá, que não vai ter hora para comer, que vai comer chocolate, que não vai almoçar direito, que não vai tomar banho, e tudo pode. E os netos adoram, mas os netos sabem que é só com o avô. Agora, se os avós moram com os filhos, aí vem a habitabilidade, a coabitação, e isso precisa de muito traquejo, porque os avós querem se meter, não faz isso com o bichinho. E aí não deixa educar, porque o neto, essas crianças que nascem hoje, elas são abusadas. Elas são absolutamente vivas, elas manejam com muito mais sagacidade do que a gente pensa. Então, quando ela vê o avô, aí ela pronta, cai no chão, faz aquele drama. E você já sabe, como avô, como avó, que tem que segurar a sua onda. Se precisar, faz uma retirada estratégica para deixar o filho ou a filha fazer o processo da educação a contento. Eu vou contar um lance só para ilustrar isso. Eu tenho um neto drasto, eu sou vodrasto. Tenho uma enteada que teve uma criança. E esse meu neto, ele é um espírito superior, mas ele ainda não descobriu que ele é superior. Então ele é da pá virada. E lá num dia ele me cuspiu na frente da mãe. Aí a mãe, enquadrando, disse: Noah, olha o nome dele, bonito, né? Noah. Noah significa Noé. Mas para não ser genérico, tem que ter marca. É Noah. Não adianta nada botar o rótulo, a criança continua o mesmo, mas tudo bem. Noah, peça desculpa pro vovô. E o moleque lá duro na queda, me olhava e não pedia nada. Noah, peça desculpa pro vovô. E ele lá. E eu na rede, e ele diante de mim, no chão, de pé, não pedia desculpa. Ela pegou a mãozinha, o bracinho dele, e deu aquela apertada básica, sabe? E aquela sacudida, tipo eletrochoque, e a pessoa trazê-lo para o estado de sanidade. Peça desculpa para o vovô. Ele não pedia. Eu ali, como eu sou vodrasto, eu tenho mais chance de ter mais equilíbrio, então eu seguro a onda. Mas comecei a ficar penalizado, porque ele não pedia desculpa. Bastava dizer desculpa, estava resolvida a questão. Mas espírito superior que ainda não se descobriu, não pede desculpa facilmente. Tinhoso, orgulhoso. Aí ele começou a tossir. Ela disse: pode tossir. E fez assim, sacudiu ele: pode tossir, peça desculpa para o vovô. Vocês sabem, quando criança tosse, qual é o advento subsequente, não sabe? Ele começou a tossir de propósito. E vomitou. Quando vomitou, pode vomitar, peça desculpa para o vovô. E o moleque não pedia desculpa. Sujo de vômito. A avó, abestalhada, deitada na cama, e eu olhava para ela se segurar na onda, porque a mãe estava no caminho certo da educação. Aí a mãe foi no ouvido e sussurrou alguma coisa. Quando ela sussurrou, aí ele começou a chorar.
desculpa, vovô. Quer dizer, não precisava, podia ter pedido desculpa logo, né? Demorou tanto, aí pediu desculpa. Não tem nada, meu filho, mas não faça isso. Aí, aquele lare da educação que a gente precisa, confirmando a mãe. Ele precisou ouvir um segredo no ouvido. Vocês sabem o que ela disse para ele no ouvido? 2 meses depois eu perguntei para ela, Wendy, ela chama-se Wendy, porque lá em casa ninguém tem um nome normal. Só o meu, que é Alberto. Wendy. Eu disse, Wendy, o que você disse para o Noah naquele dia? Ah, tio, eu nem sei, nem lembro, quer dizer, deve ter sido tão fantasmagórico que nem ela lembra. Aí eu lembrei do Chico com o Emmanuel, quando o Chico estava tendo dificuldade de manejar lá o sobrinho dele, e o Emmanuel então contou uma história para ele para chamar a atenção do Chico, de que um garoto estava sobre um elefante e ninguém conseguia fazer o garoto descer em cima do elefante, filho do rei que presenciava a cena. E o pessoal vinha, fazia misura, fazia cambalhota, dizia, meu bem, desça, meu queridinho, desça, por favor, desça. Nada fazia diante do rei, ninguém conseguia. Aí chamaram o filósofo botou a escada, que já estava disponível para que ele descesse, mas ele não descia, pegou a escada, ajustou a escada, subiu, foi no ouvido e disse alguma coisa. Quando disse alguma coisa, ele desceu, o garoto imediatamente desceu. Aí todo mundo, Aí o rei se aproximou do filósofo e disse, o que você disse? E o filósofo disse, majestade, eu disse, desce, meu filho. Aí o Emmanuel complementa. Ele disse, desce, senão eu vou te dar uma surra. Porque ninguém ia dizer isso para o garoto diante do rei, poderia ser pena de morte, né? Então ele fez uma intervenção paradoxal. Então eu acho que a Wendy fez a mesma coisa. Eu te mato se tu não pedir desculpa. Alguma coisa desse tipo, assim, dessa lei que está sendo aprovada no Senado aí, da lei da palmada, né, dos castigos físicos e psicológicos à criança, que agora está indo aí para a sanção presidencial, que isso é uma questão também bem discutida, né, bem polêmica, porque é curioso, porque vão punir os pais, né? A lei é punitiva, ela propõe educação, mas é punitiva. Mas, então, nós precisamos considerar isso, os avós. E os avós, convivendo com netos, eles ganham mais saúde e os netos ganham mais vitalidade amorosa, porque tem aquele espaço para respirar o amor. Então, a saúde inteira da família se compõe. Não é à toa que a natureza compôs a idade da fertilidade, no qual a gente deveria ser mãe, ser pai, porque quando a gente é mãe e é pai, depois da idade fértil, quase sempre a gente é avó, querendo ser mãe, querendo ser pai. E avô e avó, é muito bom ser avô e avó para a construção educativa de um filho. Tratar os pais que vão ficando idosos e vão ficando, entre aspas, crianças, porque vão ficando dependentes, vão ficando vulneráveis fisicamente, a memória, às vezes a caminhada, o trato dos filhos com os pais, isso é uma recomendação de absoluta necessidade de referência aqui, porque faz parte da saúde integral da família. Filhos honrarem seus pais, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, fazendo por eles os pequenos nadas supérfluos, dando aos seus pais aquilo que os seus pais lhes conferiram. Ainda há pouco, ali fazendo o autógrafo, alguém me fez menção à minha dedicatória, porque eu fiz a dedicatória desse livro, que saía aqui há um mês, Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos. Eu fiz a dedicatória exatamente às figuras que foram as figuras parentais da minha vida, e de uma forma muito significativa. Então eu tenho uma mãe, que eu já falei aqui para vocês, exuberante, e tive um pai muito limitado. E esse pai muito limitado, porque um doente mental, ele fez um contraponto no processo da educação, porque um doente mental normalmente tem dificuldade de lidar com a afetividade. Então eu não me lembro, por exemplo, do meu pai ter me colocado no colo nenhuma vez. Eu me lembro que ele me colocou porque tem uma foto onde eu estou sentado no colo dele, mas eu não me lembro de gestos de afeição. Então a forma que ele tinha de mostrar o afeto dele era saber, até agora, quando éramos adultos, ele telefonava, já pagaste a conta da luz? Já pagaste a conta da água? Pegando no pé. Era a forma que ele tinha de dizer, eu te amo. Ele não tinha um gesto de delicadeza. No entanto, ele cumulou a nossa vida de extremo aprendizado pela fidelidade, pela honestidade, pela inteireza de funcionamento dele dentro do lar, a despeito de ter um doente mental.
E aquilo que era uma disfuncionalidade psíquica e um distanciamento da minha mãe como espírito superior que é, nós fomos aos poucos, os filhos, que sofremos muito com o desequilíbrio mental dele, fomos poder entrever nele um herói, quanto era minha mãe. Porque ele era um espírito que venceu uma reencarnação com 98 anos, era um espírito de alta hierarquia no campo do exemplo, porque bem limitado ele conseguiu aproveitar a encarnação dele como nunca. Então nós começamos a ver que nós tínhamos dentro de casa a figura de um homem, de um espírito limitado, que como pai conseguiu fazer de uma encarnação um trampolim para as estrelas. A minha mãe já era um espírito com gabarito, não precisava tanto, mas ele fez uma trajetória que eu não sei se proporcionalmente nós filhos vamos lograr fazer. Então, para mim, as duas figuras foram muito significativas, mas nós só conseguimos ver isso à medida que ele for envelhecendo. E eu fui entrevendo, porque ele tinha uma relação familiar muito interessante. Ele tinha um filho que ele tinha uma preferência declarada, que era o filho que ficava antes de mim, ainda que fosse depois, né? Era antes de mim, era o terceiro, eu sou o quarto, família de 8. E ele era escrachadamente apaixonado por esse filho. E isso me causava um grande incômodo, porque se ele nos encontrasse os dois fazendo alguma coisa errada, sobrava para mim, o outro ele promovia indulgência. E eu não entendia isso, né? Estávamos jogando bola na rua, ele chegava, via jogando bola na rua, então ele chegava e ia lá comigo e dizia assim, a próxima vez que eu te ver na rua, tu vais apanhar. Aí eu ia com meu irmão, com o Eduardo, e dizia assim, Eduardo, o que ele te disse? Ele disse, não disse nada. Eu ficava numa indignação, depois eu fui entendendo, à luz da reencarnação, com o auxílio do Espiritismo, de que eles eram almas afins. E como ele não era uma alma alinhada, ele não tinha o cuidado de manter a equanimidade que devemos ter como pais. É natural que tenhamos afinidades mais com um do que com outros, mas nós não podemos comprometer a equanimidade. Porque a gente tem mais afinidade, nós não podemos privilegiar um filho, senão a gente lesa o processo educativo. Ele não tinha esse feeling, tanto não tinha que quando ele estava para desencarnar, foi um fenômeno muito curioso, porque era recíproco, o meu irmão tinha por ele uma paciência, às vezes eu ficava olhando, eu sou espírita, de trabalhar no centro espírita, mas eu não consigo ter a paciência pelo velho Abel, que o Eduardo tem, ele chamava-se Abel, meu pai. O Eduardo tinha uma paciência com ele, brincava, e tirava sarro com ele, mexia na orelhinha dele, e eu não tinha essa paciência, eu queria logo enquadrar o velho Abel a qualquer tempo, qualquer turno. Numa das cenas assim mais recentes, antes dele desencarnar, nós estávamos no almoço e ele foi se servindo, e o prato foi ficando assim. E eu olhei para ele e disse, o senhor morre pela boca. Antes eu disse, olha o tamanho do seu prato. Ele não falou nada, eu disse, o senhor morre pela boca. Ele disse, mas eu morro de barriga cheia. Saiu andando com o prato. E eu ia me servir, era paca ou tucupi. Aí, tucupi é um ingrediente, um líquido amarelo que tem no Pará, só no Pará, é que nem o açaí. O açaí é o ouro negro e o tucupi é o ouro amarelo mesmo. Delicioso. Eu estou me servindo e digo assim, puxa, tudo no tucupi fica bom. E me servindo da paca. E a minha mãe, que viu a cena, eu querendo enquadrar o meu pai, querendo ser o pai dele, mas num tempo que já não era mais possível, que eu tinha que ter mais tolerância com ele, aí ela pegou e disse, meu filho, eu acho que eu vou colocar o seu pai no tucupi, para ser mais palatável. Aos poucos eu fui então percebendo a graciosidade, como o filho tem que tratar um pai. E numa das cenas assim mais fantásticas, foi na UTI, que eu fui lá na UTI, lá, e todo mundo ia para a UTI ver o velho Abel, menos o Eduardo. O Eduardo não ia por quê? Estava com receio de dizer adeus. Anestesista, vive dentro do hospital. E quando eu cheguei lá, a primeira frase do velho Abel, qual foi? Cadê o Eduardo? E eu disse, olha, Eduardo, o velho Abel está te chamando, cara, vem. E o Eduardo teve que vir, o neto, filho do Eduardo, lá do Rio Grande do Sul, dizer, e aí, pai, tu não vai lá ver o teu velho? O teu velho vai morrer, tu não vai ver o teu velho? Aí, não sei o que, a desencarnação está se aproximando. Aí o Eduardo foi ver o velho Abel. Quer dizer, um amor lindo que a gente passa a considerar, mesmo sabendo que não havia equanimidade. Mas a gente passa a olhar com outros olhos essa dinâmica que pode nos enfermar psicologicamente e adoecer-nos fisicamente,
compreendendo as almas à luz do pensamento espírita. A doutrina espírita é essa doutrina assim, tão fantástica, que faz-nos honrar os nossos pais, mesmo que os nossos pais tenham apenas nos dado o corpo e tenham nos abandonado. Porque a vida não nos abandonou. Temos um corpo e temos que ter um bom lugar no coração para eles, ainda que eles não tenham nos conferido o afeto que necessitaríamos. Um bom lugar dizendo a eles que eles nos deram um corpo e não nos abortaram. Só por isso nós deveríamos nos genufletir diante deles para agradecê-lo. Ao invés de julgá-los, honrá-lo. Honrar não é amar, é honrar. Eu não preciso ter pelo meu pai e pela minha mãe, que não me amaram ou que não conseguiram cumprir as suas funções adequadamente, um amor que tem o meu irmão, um parente, um amigo, pelo pai dele, cujo relacionamento foi diferenciado. Não preciso amá-lo, mas eu preciso honrá-lo, ter um bom lugar dentro de mim, respeitá-lo. Porque se eu fizer isso, eu estou cumprindo a minha função de filho, tratando o meu pai, e não precisarei enfermar, porque se eu não consigo me reconciliar com meu pai, isso se transforma num conflito, e que vai se materializar no meu corpo na forma de doença. Porque as nossas doenças físicas, elas sempre têm um correspondente emocional, psicológico, desta ou de outras vidas. Estamos já próximo do dia. Eu gostaria de tentar continuar mais algumas perguntas, a qual tem a ver com doença, e gostaria de pedir desculpas antecipadamente também às outras perguntas que seriam muito interessantes serem respondidas, e que vou ficar ao cabo do senhor respondê-las posteriormente ou não. Mas a pergunta em si seria: há doenças que não se enquadram no resgate de outras vidas, tão pouco na genética? E para aglutinar essa pergunta, tem algumas outras aqui que gostaria de saber se a visão, por exemplo, do hipertireoidismo com relação à medicina integral, doenças como TBT, que podem ou não causar alguma relação com o sentimento de culpa, com relação ao como eu posso conviver melhor com câncer. Por exemplo, posso viver melhor com câncer do que sem? E qual a visão espírita, por exemplo, do mal de Alzheimer? Eu penso que muitas doenças não têm a ver com a genética, e nem sempre uma doença significa karma negativo. Quando o cego de nascença é curado e os discípulos perguntam a Jesus pelo que ele era cego de nascença, se ele era por culpa dele, ou seja, se ele foi de nascença, era culpa de outra vida, era implícito a lei da reencarnação na análise kardeciana em A Gênese, ou se era culpa dos pais deles, que é a genética. E Jesus disse que não era nem por uma nem por outra, era para que se fizesse a glória de Deus. Alguns espíritos nascem limitados, sensorialmente ou fisicamente, para lecionar à humanidade alguns conteúdos de vida, sem que tenham nenhum karma. Francisco de Assis não tinha nenhum karma para ter tracoma nos olhos e ter que cegar-se usando um ferro em brasa para eliminar a doença, que era a terapia da época. Francisco de Assis era uma alma extremamente superior, foi João, o evangelista, uma alma vocacionada ao amor. Que karma Francisco de Assis haveria de estar resgatando com tracoma nos olhos e experimentando a cegueira? Que antes de queimar os olhos, ele faria um hino de louvor ao fogo, agradecendo ao fogo, enquanto que Frei Leão, ao seu lado, desmaiava, vendo o ato dele poder fazer a cauterização dos olhos com ferro. Então, há doenças que não são karmas, são experiências a qual o espírito se submete para ensinar à humanidade como é que se pode viver com uma limitação sensorial, uma limitação física. É lógico que essas situações são situações de exceção, mas há algumas outras doenças que também não têm a ver com uma circunstância do passado, são as doenças auxiliares, aproximações espirituais que nos geram para um estado de morbidez circunstancial para mudar de rumo. São aquilo que Manuel Filomeno de Miranda chama de doenças auxiliares.
circunstâncias que se colam na nossa vida por influência espiritual e fazem-nos assumir determinados comportamentos doentios para, sendo chamado a atenção pelaquela enfermidade, nos salvaguardarmos de processos piores na encarnação ou mudarmos de rumo. Nem toda interferência espiritual, nesse caso, ela é negativa, às vezes ela é muito positiva. Nós tínhamos um companheiro em Belém que foi restaurar a sua carta de motorista e quando foi com o oftalmologista inviabilizou e pediu para que ele fizesse um ajuste das lentes. Ele foi, fez o ajuste da lente, quando voltou, o oftalmologista do Detran reprovou de novo. Aí ele marcou uma consulta com o próprio oftalmologista do Detran particular. Aí o oftalmologista do Detran particular passou uma nova receita, ele fez o óculos. Quando foi para o exame, o mesmo oftalmologista reprovou de novo. Ele disse, mas como o senhor está me reprovando? Foi o senhor que... Aí mostrou a receita. Aí o oftalmologista ficou muito sem graça, sem entender pelo que os exames não coincidiam. Mas, em função daquela circunstância, aprovou. Então, quando chegou na reunião mediúnica, esse amigo, da reunião com a qual eu participava, num dado momento em que um benfeitor se comunicava, fazendo algumas pontuações, ele se dirigiu ao benfeitor e disse, você está vendo como os obsessores me perseguem? Eu queria tirar a carta e eles não quiseram deixar, fazendo essas atrapalhações. E aí o benfeitor disse, não foram eles, fomos nós, que nós não queríamos que você dirigisse mais. Aí começou a fazer uma série de ponderações. Então nós estávamos interferindo para que você não recebesse mais carta. Ele dirigiu um Fusqueta azul de 1900 antigamente, idoso, com a vista ruim, então ele não estava em condições de fazer o que ele fazia, muito atirado, teimoso, tinha sido motorista, mas muito atirado, teimoso, então ele não conseguia se resguardar, então ele não tinha condições de dirigir. Então os amigos espirituais influenciaram para que ele não tirasse a carta. Então algumas coisas podem acontecer conosco que necessariamente não são doenças que estão relacionadas a um processo kármico, a um processo genético. Às vezes você está finalizando uma vida, você vai morrer de quê? De alguma coisa, vai ter uma infecção. Olha, morreu, 102 anos, morreu. Oscar Niemeyer, por exemplo, quer dizer, o cara tinha que morrer de alguma coisa, nós vamos ter que desencarnar de alguma coisa. A vitalidade vai caindo, aí vem um frio, deu uma pneumonia, fez mal para o outro na outra vida, olha o pulmão como estava com uma cicatriz no perispírito. Necessariamente não, chegou a hora de você partir, não precisa ter uma... Nem toda doença, portanto, significa que a gente não esteja bem de saúde. Às vezes as pessoas mais saudáveis, elas estão com uma doença. Espíritos que estão indo muito bem reencarnatoriamente e que têm o que André Luiz diz, um limo no fundo da piscina e precisam tirar, às vezes estão indo muito bem e aquele limo vem e eles estão fazendo o processo depurativo. Mas são almas que têm muito mais saúde de muita gente que não tem nada nos exames, mas que são almas orgulhosas, são almas que se comportam mal, usam mal o poder, o afeto, o sexo, o exercício da fraternidade, lesam o exercício da fraternidade e que estão hoje construindo a doença que vai ser amanhã, nessa ou nas outras vidas. Enquanto que o outro, doentinho, é alguém que está apenas fechando um circuito de saúde integral, porque está muito bem, está tirando dos refolhos da alma impurezas que estavam relacionadas a vidas muito para trás e está aproveitando aquela encarnação para ficar mais listo, melhor, mais inteiro. E, portanto, são mais saudáveis do que os ditos saudáveis. Então, o nosso conceito de saúde, ele vai sendo reformulado. E mesmo alguém que está karmicamente apresentando uma doença, em função de experiências do passado, está indo muito bem no campo da saúde, porque está resgatando. E se a pessoa fala da doença com proeminência, com elegância, e faz disso um processo recreativo, dando um novo significado existencial para a sua vida, em relação, usando aquela patologia, está de bom tom. Como o Chico fazia com os seus processos coronarianos? Era muito curioso. Ele falava com a doença como se fosse uma entidade. E ele falava, às vezes, duas doenças, a do olho e a da angina, e ele falava, mediava, não, vocês não podem, ao mesmo tempo, vocês querem exercício de poder. Ele batia um diálogo, aquilo que a neurolinguística propõe hoje, enquanto forma de fazer uma rearticulação de passos e fazer um acordo entre partes internas.
ele tratava com maestria aquilo que era uma angina que o perseguia, e às vezes em momentos comemorativos ele estava com dor de angina e sendo homenageado, recebendo um troféu, como ele diz numa das cartas que eu pude ler dele, onde ele diz: a vontade que eu tinha era de comer o troféu, mas o troféu não era remédio, e eu tive que sorrir para não ser indelicado com aqueles que estavam me homenageando, esperar acabar a sessão para depois tomar os medicamentos para aliviar a dor que apertava o peito. Lidando sempre com graça e mesmo diante do sofrimento, ressignificando, fazendo da dor, da doença, um espaço de criatividade e de crescimento. Eu ia pelo um caminho, tinha um buraco no caminho e eu caí no buraco. Primeiro capítulo. Segundo capítulo, eu ia pelo caminho, tinha um buraco no caminho. Eu vi o buraco e caí no buraco e sofri muito dentro desse buraco. Terceiro capítulo, eu ia pelo caminho, vi claramente o buraco e caí no buraco de novo. E sofri muito e fiquei demoradamente dentro do buraco. Quarto capítulo, eu ia pelo caminho, eu vi claramente o buraco e contornei o buraco. Quinto capítulo, eu escolhi um outro caminho. A doença é isso. Enquanto a gente não aprende, a doença não vai embora. Mas quando a gente trata a doença como uma mestra, ela se transforma no agenciamento do nosso processo iluminativo. Um quadro de Alzheimer, por exemplo, pode ser a finalização efetiva de um espírito que conseguiu viver uma vida nobre, e a gente se pergunta: mas por que está tendo Alzheimer? Se ele foi tão bom, está tendo Alzheimer para que ele possa fechar essa reencarnação aproveitando esse corpo ao máximo. Ou está recebendo as consequências de uma vida inadequada que teve, e o Alzheimer funciona como um mecanismo já nessa existência de deixá-lo melhor para que ele saia do corpo e saia numa melhor condição. O olhar do Espiritismo para a saúde, portanto, ele vai além da doença e vai além da morte. Nós não podemos tratar a saúde como um processo de harmonia do corpo. Temos que tratar a saúde, na visão de Emmanuel, como a harmonia da alma. Então, que bom que a gente tem aquela encrenca. Não sei se vocês têm alguma, mas se não tiverem, vão ter. Com a idade, pelo menos. E se você tem, brinque com ela. Peixotinho, por exemplo, tinha uma asma. E ele dizia: se as pessoas souberem que, como médium, eu as curo fazendo receituário médico, com homeopatia, e as pessoas curam de asma e eu não curo a minha, a asma dele era a asma kármica, que fazia com que ele se mantivesse ali serenamente no seu caminho do bem. Quantas doenças são mestras, não nos deixando afastar de modo algum da nossa diretriz. Elas nos acordam no inconsciente para lembranças que precisam ficar inesquecíveis para que você aproveite a finalidade da sua reencarnação. Então você está com muita saúde. Então Chico Xavier, por exemplo, no final da sua existência, com tantas enfermidades, em função dos maus tratos físicos, das circunstâncias de vida que ele viveu, nós vamos ver Chico Xavier doente, tendo muito mais saúde do que muito jovem que ia visitá-lo, que não tinha doença nenhuma. Ele ficava atendendo aquela multidão lá, horas a fio, sexta e sábado adentro, e levantava-se e ia tomar café ainda. Saía dali, no amanhecer, tomar café. Ao ponto do dono do bar, que vendia o café para ele, dizer para o Chico: ah, eu não vou ser espírita não, porque espírita não dorme, porque ele via que o pessoal não dormia. Ele tinha essa impressão. E Chico estava faceiro para levar aquele dia no trabalho do bem, potencializado com as energias dos bons espíritos, que o tomavam de uma certa forma, faziam aquela alquimia, e ele no trabalho do bem, lá com seus anos avançados, mantinha-se com um fôlego que muito dificilmente um jovem conseguia manter igual. Então não é a doença que nos faz doente, é o enfermo, que enfermo está, com doença ou não, ele caxanga, ele manqueja. O que é importante considerarmos, portanto, é de que nós, à luz do pensamento espírita, somos chamados a fazermos da nossa vida uma vida digna de ser vivida, aproveitando tudo que Deus nos oferece, enquanto condição de vida, para usarmos esse corpo até doar aquilo que sobrar para transplante, até o grito: ah,
Se esse grito puder ser aproveitado, aproveite, grava o grito e utiliza para a saúde de alguém. Corre, dê tudo que você puder dar para beneficiar alguém. Depois de ter aproveitado o máximo esse instrumento, em que você vai devolver para a alfaiataria da natureza esse traje, você pode ainda dar esse traje para alguém que no bazar de Pichincha vai usar um pedaço dele, sendo útil para enxergar, para funcionar uma parte do seu corpo. Essa é a visão espírita, entendendo que o corpo é apenas um instrumento para que possamos alcançar a saúde, que é um movimento de iluminação. Saúde não é um estado estático, é um processo iluminativo que vamos conquistando até com a enfermidade, até com a doença. E bem saudáveis, médicos, profissionais da área de saúde, ou simplesmente paz ciente, aqueles que cultivam a ciência da paz, nós vamos cultuando o amor como sendo o principal medicamento, que ainda não conseguimos elaborá-lo na nossa relação fisioterapeuta, nutricionista, médico com a pessoa que lhe procura. Como nós não conseguimos ainda oferecer o amor, nós oferecemos remédios, oferecemos exercícios, porque Jesus fazia o paralítico andar só implementando a sua energia. Levanta-te e anda. Ou para o cego, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele vai, lava-se depois de ter os seus olhos untados com saliva de Jesus e volta a enxergar. Jesus curava com a excelência do seu amor. Bastava a presença. Em passando, a mulher que sofre de hemorragia tinha a certeza que se tocasse as fímbrias da túnica seria curada. E quando ela toca, ela se cura. Eram 12 anos de hemorragia. Ele se volta, quem me tocou? Quer dizer, ele não dirigiu o pensamento àquela mulher. E quando faz-se o silêncio, os discípulos dizem, mas poxa, todo mundo te aperta, te toca, te espreme, tu te pergunta quem me tocou. Aí a mulher se joga e diz, fui eu, Senhor, que sabia que se tocasse o teu vestido, eu ficaria curada. E aquele homem notável que exuberava energia, que só com seu amor curava, sem precisar estender as mãos, olha para ela e faz aquilo que Juan Jiménez propõe. Não corras, não tenhas pressas, aonde tem que ir é só a ti. A tua fé te curou. Ele não diz, eu te curei, vai em paz, a tua fé te curou. Diz para aquela mulher que ela é a protagonista da sua própria cura. Dar a ela a autoridade de comandar a sua própria vida física, a sua própria saúde interior. Ele não diz assim, tá vendo só como eu amo? Não estava nem te olhando, só passando, tu pegaste a minha energia e ficaste curado. A gente dá um passe na pessoa, a pessoa melhora, a gente fica todo gabola achando que foi a gente. Primeiro que não foi a gente, foi os espíritos que manipularam a nossa energia. E às vezes a nossa energia nem é essas Coca-Cola toda não, nem Pepsi-Cola. Eles trabalham e curam porque a pessoa merece. E a pessoa que merece está ali num grau de receptividade, no bem, recebe os benefícios da misericórdia divina, se cura e a gente ainda tem um desplante. Como é que você está? Nunca pergunte quando aplique um passe em alguém como é que a pessoa está. Porque você obriga ela a mentir. Ela diz, estou bem. Com a cara assim. Então, não diga nada. E se houver algum benefício estabelecido e ela queira reconhecer a você, transfira para o divino e aponte para ela. É que você se fez merecedora, é que você se fez credora, é que isso está sendo um investimento para você. Aproveite esse investimento, mas recuse essa glória que nos faz orgulhosos, seja os médicos aplicadores de passe, que trabalham nessa saúde alternativa dentro do centro espírita, sejamos aqueles os profissionais da área da saúde que achamos que a gente fez o máximo e às vezes nós nem damos conta de que só fomos instrumentos, devolvamos à pessoa a autoridade de poder dizer, você, indo a você, ao divino que você é capaz de fazer o melhor para ocupar o seu lugar no universo. Por isso, caríssimos amigos, encerrando esse nosso encontro formoso da AME de Blumenau, que é mais um ponto de luz que se alinha nesse concerto das AMEs nacionais e internacionais, nós queremos valorizar os companheiros que estão à frente desse trabalho, na conta da diretoria,
e valorizar aqueles que cerram fileiras nesses estudos que nos habilitam a poder estabelecer em nós mesmos um exercício da saúde com maior competência e com maior humildade. E também nos colocam numa posição de perceber qual é a nossa missão enquanto profissionais que atuamos na área da saúde. E mais do que isso, a levar pelo nosso exemplo para a academia e para o centro espírita as possibilidades de singelas contribuições que alteram o paradigma da academia e que dão suporte para que o centro espírita possa entender no gancho da interlocução e da interface espiritismo-medicina, espiritismo-saúde, entender como é que se dá em nível transcendental esse link de corpo e espírito mediado pelo perispírito. E que, portanto, assim, cerremos fileiras na AME para podermos dar a nossa pequena, mas grandiosa contribuição para que a AME de Blumenau possa cumprir a sua função dentro de Santa Catarina. E a nós outros todos, na compreensão de que todos seguimos o principal psicoterapeuta da Terra, que aceitou ser a referência de saúde para todos nós, porque não se tem notícia de Jesus sequer gripado, não temos notícia de Jesus acamado nem por um dia, esse homem incomum que pelo exercício da amorosidade e pelo amor que irradiava a quantos o procuravam, transformou-se nesse ícone da saúde integral, infelizmente ainda rechaçado das academias, porque foi mal usado pelas sacristias. Que sejamos nós aqueles, portanto, seguindo Jesus, apoiados com máxima fidelidade a Kardec, que nos permite entender Jesus na sua grandiosidade, sermos os discípulos menores, trabalhando a nossa saúde, ajudando na saúde do outro. Muito obrigado. Agradecemos em nome da AME e do CEFAC, da Quarta URI, a presença do Dr. Alberto Almeida, esse magnífico seminário que foi nos apresentado. Gostaria de mais uma vez pedir desculpa às pessoas que fizeram perguntas e não foram contempladas nessa rodada de perguntas e respostas. Nós tentaremos entregar essas perguntas ao Dr. Alberto, num segundo momento, quem sabe, poder respondê-las. E já convidando a todos, mais uma vez, até para que possamos engrandecer a nossa associação médica, a todos presentes nas terças-feiras estarem discutindo sobre a nossa saúde, sobre a saúde dos nossos pacientes e como nós podemos contribuir para uma evolução melhor junto aos nossos irmãos. E simplesmente para terminar, eu acredito que, como eu digo, nada é à toa, nossos guias e protetores sempre estão ao nosso lado e nos deixam reservado algumas últimas palavras que ontem à noite rapidamente consegui pegar da internet e que eu acho que vem de encontro para fechar esse nosso seminário, que são frases, na verdade, de André Luiz, que diz que quanto mais se avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz das numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes caloniosidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, acredito que, mais uma vez, se pudermos sair daqui com nossos corações calorosos de amor para com nossos irmãos e para com nossos pacientes, teremos construído nesta manhã uma bela forma de crescimento nessa nossa evolução. Muito obrigado.